Nesse vídeo eu vou compartilhar com você como superei a dependência emocional. Se esse tema te interessa, então esse vídeo é para você. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. O que eu vou compartilhar aqui com você agora não foi um passe de mágicas. Foi uma construção que de forma consciente levou de 6 meses a 1 ano e meio. Mas eu não enxergo que essa quebra desse padrão de dependência emocional veio exclusivamente nesse período. Mas eu percebo que foi algo mais gradativo e mais intenso nesse período de 6 meses a 1 ano e meio. Porque foi quando eu estava mergulhando profundamente no autoconhecimento e em compreender os padrões que eu estava repetindo. Uma das primeiras coisas que eu tenho consciência que me fez quebrar esse padrão de dependência emocional foi que eu comecei a reconhecer o meu valor. Comecei a perceber que a minha opinião, que a minha pessoa também importava, que aquilo que eu queria também era importante. Porque quantas vezes a gente pode olhar para o outro, achar que o outro é mais importante, ou que o outro tem algo de especial, quando na verdade isso é tudo uma ilusão. Então esse reconhecimento do meu valor, da minha opinião, de que aquilo que eu também falava, de que aquilo que eu também pensava era importante, foi um dos aspectos mais importantes nesse processo de conseguir me libertar da dependência emocional. O segundo aspecto que me ajudou demais a quebrar esse padrão foi trabalhar a minha autoestima. E foi também colocar limites. E eu só pude colocar esses limites conforme eu fui trabalhando a minha autoestima. Então eu penso que esse é um processo que ele acontece em conjunto. Você vai trabalhando a sua autoestima, vai começando a colocar limites. Porque conforme você trabalha a sua autoestima, você começa a se sentir também uma pessoa mais merecedora. Então você vai estabelecendo esses limites e conforme você estabelece esses limites, a sua autoestima também vai aumentando mais. Então são coisas que vão se complementando, a autoestima e o colocar limites. Então essas duas coisas com certeza foram essenciais no meu processo de quebrar esse ciclo de dependência emocional. 3. Eu parei de ficar pedindo opiniões para coisas das quais eu não precisava da opinião do outro. Geralmente, quem tem uma baixa autoestima, quem tem uma tendência a ser dependente emocional, essa pessoa às vezes pede a opinião das outras pessoas, mesmo que não haja necessidade. Então, essa foi uma das questões também que eu me trabalhei, porque às vezes eu pedi opinião para coisas que, na verdade, eu nem precisava da opinião da pessoa. E é importante quebrando isso aos poucos. Por exemplo, você percebe que você tem isso, aí naquela situação que você vê que, nossa, você reflete, de fato, eu não preciso pedir a opinião dessa pessoa, você mesmo com vontade não pede. E muitas vezes eu fiz isso. Eu tinha vontade, eu tinha aquele impulso, mas eu disse, não, eu sei que eu não preciso de opinião para isso aqui, então eu não vou pedir. E as coisas fluíam e aconteciam bem. É claro que existia uma resistência muito maior antes, porque eu não estava acostumada. Então vinha aquela resistência porque era um movimento diferente que eu estava fazendo. E muitas vezes a gente foge daquilo que é desconhecido. Porque caso você ainda não saiba, a maior parte das pessoas tem receio do desconhecido, tem um certo medo do desconhecido. E muitas vezes, para a gente conseguir aquilo que a gente quer, para a gente conseguir a libertação de uma dependência emocional, para a gente conseguir ter uma boa autoestima, a gente vai precisar ter que lidar com o desconfortável. O que diferencia muitas vezes uma pessoa que consegue aquilo que quer e uma pessoa que não consegue é o fazer, é a execução, é a disponibilidade para se lançar no desconhecido. E eu estava disponível e continuo disponível para me trabalhar, para me melhorar, para ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Isso faz toda a diferença. Nesse processo de libertação de medos, de libertação da dependência emocional, de nos tornarmos a nossa melhor versão. Quarto, outra coisa que eu fiz foi que eu comecei a viver a minha própria vida. Eu comecei a me priorizar e a pensar o que era importante para mim e também o que era importante para que eu tivesse saúde mental. Porque eu já tive uma tendência muito grande de salvadora, de querer salvar as pessoas, de querer ajudar as pessoas, sendo que isso de uma forma disfuncional, de uma forma desequilibrada.
Sendo que para pensar comigo, quando a gente não está bem, será que verdadeiramente a gente consegue ajudar as outras pessoas sem se prejudicar também? Porque às vezes a gente até consegue, mas a gente sai mais prejudicado do que aquilo que a gente entrou. E muitas vezes a gente não consegue porque não estamos bem conosco mesmos. Então eu parei de olhar tanto para as dificuldades que as outras pessoas tinham, para os desafios que as pessoas estavam enfrentando e comecei a olhar para os meus próprios desafios, para aquilo que de fato eu tinha um controle de mudar e de transformar. Porque a vida das outras pessoas eu não tenho como mudar. Eu não tenho como transformar. Eu tenho como auxiliar se a pessoa estiver disponível e se a pessoa também quiser. Mas eu não tenho como fazer pela pessoa. Então, eu comecei a olhar para mim, porque eu sabia que olhando para mim, eu conseguiria me transformar. Eu conseguiria, inclusive, impactar muito mais pessoas se eu estivesse olhando para mim, me trabalhando, do que se eu estivesse olhando para as outras pessoas e não me trabalhando, e não olhando para os desafios que eu tinha e para aquilo que eu precisava resolver. Tem até algo que diz mais ou menos assim, eu não sei se você já ouviu. Antes de querer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama, comece arrumando o seu quarto. E isso é muito verdade. Porque às vezes a gente quer salvar o mundo, a gente quer fazer um monte de coisa, mas aqui dentro tá uma bagunça interna. Aqui dentro a gente não tá bem com a gente mesmo. 5. Eu comecei a me observar mais e observar as pessoas que estavam ao meu redor. E como às vezes eu simplesmente estava vivendo no piloto automático. Porque a gente muitas vezes vem de um determinado padrão, a gente não para se questionar e a gente vai vivendo num piloto automático. Então, isso de começar a estar mais atenta a mim, aos meus próprios processos e também ao meu entorno, aquilo que estava me cercando, me permitiu também sair desse processo, me permitiu também sair dessa dependência emocional. Porque eu passei a estar mais consciente. A partir do momento que a gente se permite sair do piloto automático, que a gente se dedica para manter a nossa atenção no aqui e no agora, que a gente está atento ao que está acontecendo, que a gente procura entender os significados que existem por trás daquilo que nos acontece, isso nos permite sair da dependência. Isso é mais uma coisa que nos ajuda. Não existe uma única coisa que nos ajuda a sair da dependência emocional. Eu enxergo que é um conjunto de fatores que nos fortalece e que nos ajuda a sair da dependência se a gente, de fato, estiver disponível para sair dessa dependência. Porque muitas vezes, por mais dolorido que seja, a gente se acostumou a ficar ali. A gente se acostumou a estar naquele estado. A gente se acostumou a relacionamentos destrutivos, relacionamentos que fazem mal. Seja pelo fato do nosso cérebro, ele está acostumado com aquilo dali e a gente, mesmo não de forma consciente, buscar aquilo dali, ou seja por outros fatores. Então, quantas vezes a gente pode viver ciclos repetitivos de dor sem nem perceber que a gente está vivendo aquilo dali? Quantas pessoas hoje são dependentes emocionais e nem sabem que são? Talvez se você está assistindo esse vídeo aqui agora, você já sabe que você tem essa tendência, ou que você já teve, ou que alguém próximo a você tem, mas quantas pessoas sequer têm a consciência disso? São muitas. 6. Eu foquei realmente no que importava, a minha vida. E por que eu estou te dizendo isso? Estou querendo reforçar o que eu disse já nesse vídeo, sobre a importância da gente olhar para a nossa própria vida, da gente olhar para as nossas próprias questões. Porque às vezes a gente olha demais para o outro, para os desafios do outro, a gente quer ajudar e a gente esquece de resolver a nossa própria vida. Só que se a gente não parar para resolver a nossa própria vida, as outras pessoas não vão resolver pela gente. E por mais que conscientemente a gente saiba disso, muitas vezes inconscientemente a gente fica esperando alguém vir nos salvar. E o fato é que se você não fizer a sua parte, se você não fizer aquilo que precisa ser feito, ninguém vai te ajudar. Eu, por exemplo, trabalho também como terapeuta. E se eu fizer a minha parte para ajudar a pessoa e a pessoa ela não fizer a parte dela, não adianta. Eu entrego os meus 50%,
Mas se a pessoa ela não fizer os 50% dela, não vai adiantar. Do mesmo jeito é a gente na nossa vida. Se a gente não estiver disposto ou disposta a fazer a nossa parte, as coisas não vão mudar, as coisas não acontecem. Pode ter várias pessoas, inclusive, querendo nos salvar, querendo nos ajudar, isso não vai adiantar. Porque, em primeiro lugar, é a gente que tem que querer. É a gente que tem que querer sair daquele lugar, daquele ambiente, daquele relacionamento tóxico. É a gente que tem que querer se afastar daquilo que nos faz mal. Compartilhe a sua experiência comigo aqui nos comentários. Você já se percebeu sendo dependente emocional em algum momento? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!